Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Zion Tarot. Estamos aqui hoje para mais uma leitura atemporal, coletiva, independente do dia e da hora que você encontrou essa mensagem. Se a mensagem te encontrou, é porque tem algo aqui para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pega somente o que fizer sentido para você, o que ressoar com o seu momento. O que não fizer sentido, o que não ressoar, solta, entrega para o universo, desencana, beleza? Sintam-se à vontade, relaxa os ombros e vamos para leitura. Estou usando aqui o tarô tradicional de Rider-Waite, e é isso aí. Então vamos lá, tarô. Qual é a mensagem para a pessoa que se conectou com essa leitura? Qual é a mensagem, tarô, para a pessoa que chegou aqui nesse momento? Essa leitura é atemporal, então ela vai encontrar você no momento e na hora exata em que você precisa ouvir a mensagem. Qual é a mensagem, tarô? Para quem chegou nessa leitura, desejo boa sorte para todo mundo. Partiu leitura. Mensagem, tarô. Sobre o que iremos falar. Já iniciamos a leitura bem. Rei de Ouros. Tá conseguindo ver por causa do reflexo? Rei de Ouros. Essa carta fala de extrema estabilidade financeira, abundância, fartura, o ápice da conquista e da estruturação material. Naquele momento em que a gente sente que já financeiramente estamos satisfeitos, não precisamos mais de tanta correria, né, de correr atrás do dinheiro, né? Desculpa. O Rei de Ouros, ele fala, é o rei da matéria, o rei literalmente do dinheiro. Só que não o dinheiro pelo dinheiro, né? Na verdade, esse rei ele já atingiu a consciência e o entendimento do real propósito e de como funciona o mecanismo
por trás do dinheiro. Ele entendeu ah, que o dinheiro é uma energia e como manipular. Então ele tem um domínio completo de e o controle, né, financeiro e de tudo aquilo que a matéria pode proporcionar. Então vamos ver o que mais. O que mais, Tarô? Nove de espadas. Aqui fala sobre o fim de um período de preocupação financeira, de ansiedade, depressão, angústias, pensamentos intrusivos, repetitivos, excesso de pensamento no futuro referente a dinheiro, a, a contas ou aquisições, conquistas. Fala de alguém que sai de um período ou que precisa sair, abrir mão, encontrar outras formas de focar a mente em coisas mais produtivas e talvez saudáveis. Então, para cada um vai soar de uma forma para chegar nesse estado de absoluto domínio sobre a matéria. Aqui fala sobre preocupações desnecessárias, né, de excesso de perturbações, no caso, que a própria mente cria, que quase 99% das coisas que são transmitidas, né, pela mente, coisas que a gente ouve, coisas que a gente dá ouvido à nossas próprias inseguranças, sentimentos de escassez ou de falta, de talvez não conseguir. Perdão. Fala que aqui fala que é um sentimento infundado e que em breve você irá perceber isso, né? De que esse padrão de pensamento é desnecessário. Inclusive te afasta desse estado de espírito, desse estado de consciência, de plenitude e soberania sobre a matéria. Aqui mostra ele pleno, exuberante, sereno, sem nenhum tipo de preocupação. Aqui ele está retratado até com o olho fechado, acho que não vai focar, não vai dar para ver, mas ele está até com o olho fechado nessa carta. É o estado de confiança absoluta, de quem já entendeu como as coisas funcionam e que ele domina a matéria. A matéria está para servir os propósitos da alma, né, do espírito, e não o contrário, não para escravizar. Talvez para algum de vocês precisam também mudar a forma como vocês enxergam o dinheiro. Vocês precisam aprender a soltar mais, a relaxar, deixar as coisas fluírem e não correr tanto e não se preocupar tanto, porque são sentimentos opostos. Desalinhamento total, que afasta. Quanto mais vocês se preocupam, quanto mais vocês entram em sentimentos e dão ouvido a essas perturbações, mais distante desse estado de plenitude e soberania vocês estão. Vamos ver o que mais. O que mais, Tarô? Caíram duas aqui.
7 de copas. Com o 9 de paus. Pessoal, estamos falando aqui de uma pessoa, um grupo de pessoas que se sentem nesse exato momento completamente perdidos em seus próprios pensamentos, na verdade, referente a finanças, a oportunidades, a dinheiro e por traumas passados, né? Por experiências negativas passadas. Para algumas pessoas aqui, podemos estar falando de pessoas que não necessariamente têm problema com dinheiro, no sentido de falta ou de escassez, porém, ao contrário, né? Pessoas que talvez já estejam estabilizadas financeiramente e se sintam insatisfeitas. O dinheiro já não foi a resposta que você achou que seria. Não trouxe aquele contentamento, aquela paz ou aquela estabilidade que você achou que traria. E você se sente perdido, talvez sem propósito, sem saber o que fazer, para onde ir, procurando meios, formas, caminhos de se reencontrar, de se curar emocionalmente, né? E se libertar, procurando caminhos de trazer propósito a essa bênção financeira, esse posto em que você atingiu e que você alcançou. Vamos ver o que mais aqui. Clarifica para mim, Carol. O julgamento. O julgamento é uma carta de anunciação, na verdade, de chamado. E aqui para algumas pessoas significa exatamente isso. Para um grupo de pessoas aqui, como eu disse, o dinheiro já não é mais o problema, porém essa pessoa se sente perdida, se sente desnorteada, se sente sem caminho, sem rumo, né? Na verdade, não sabe o que fazer, para onde ir. E o tarô convida você exatamente a isso, a encontrar o seu propósito que você já descobriu, que não necessariamente é só o dinheiro pelo dinheiro que traz. A estabilidade, a abundância material só tem sentido quando está alinhado com o seu propósito. Então, para alguém aqui, essa pessoa de alguma forma alcançou um certo poder aquisitivo e agora não sabe mais o que fazer, porque diferente do que pensava enquanto estava buscando esse poder aquisitivo, acabou se perdendo do propósito e ficou só o dinheiro passou a ser o propósito. Então agora você atingiu um patamar que você queria e o principal, né, o motivo pelo qual você começou, você já nem lembra mais qual é. E o tarô convida você a refletir, a parar, a pensar e encontrar dentro de você o seu propósito novamente. Talvez investir em em algo que trará benefício aos demais, a demais pessoas, ao meio ambiente, aos animais,
terá um, um propósito maior, né? Ser um pouco altruísta, digamos assim. Essa leitura está bem específica. Vou clarificar aqui só um minutinho, pedir mais. Mais tarô. Caíram muitas cartas, não vou aceitar. Oito de copas. Exatamente isso. O julgamento, a carta do julgamento com o oito de copas. O tarô convida você a buscar um real propósito e fala que não necessariamente o seu propósito está relacionado à aquisição de bens materiais. Não, aliás, corrigindo aqui, não aquisição, mas acúmulo de bens materiais não vai te trazer o contentamento ou já não está trazendo o contentamento que você esperava ou que você achou que fosse ter. Talvez estamos falando de pessoas aqui que no passado podem ter tido excesso de escassez, de falta, de casos na família, né, de crenças limitantes, aquelas verdades e padrões familiares que a gente acaba, eu não vou dizer dando, mas com uma tendência muito forte a repetir. Então, talvez por ter passado muita falta, períodos difíceis de escassez, essa pessoa internalizou que acumular, que teria o bastante para não passar mais pelo que passou e que o acúmulo disso traria segurança e supriria aquela sensação, né, de impotência por não ter ali algo que o dinheiro comprasse na época. E essa pessoa conseguiu, né, essa estabilidade, alcançou um estado financeiro muito estável, muito próspero, muito abundante e abastado, porém não se sente preenchido, não se sente feliz, não se sente satisfeito. E o convite do tarô é que para que você se reencontre, você encontre seu propósito, você para uns reencontre e para outros encontre o seu real propósito, aquilo que verdadeiramente faz o seu coração pulsar, a sua aquece a sua alma, te instiga, te atiça, te motiva. Para alguns não vai estar tão claro, para outros é só você fazer períodos de meditação, de reflexão e perceber no seu dia a dia, durante seus pensamentos, o que traz esse tipo de sentimento de querer ir além, de querer ir buscar, de querer ser feliz, que não é mais o dinheiro. E vai ficar claro para você isso, que você precisa ir buscar mais sentido através das emoções, através de novas experiências. Tem algo ainda que te falta. Vamos ver se o tarot dá uma dica a respeito do que é, se bem que não vai, por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, mas vamos ver se ele dá uma pista sobre o que estamos falando, tá? Eu clarifico o 8 de copas, por gentileza.
A carta do mundo. Arcano maior, o mundo. Bom, aqui tá falando que para você usar os seus recursos financeiros e materiais, direcionar isso a experiências da vida no cotidiano, no dia a dia, a interação. E o tarot não fala aqui necessariamente sobre, ele não aponta o que seria o seu propósito mesmo, porque talvez não devesse mesmo apontar, porque isso é uma coisa muito particular e individual de cada um. Mas o tarot convida, o convite do tarot é exatamente para a busca desse propósito. E talvez na busca você se reencontre, se sente preenchido, satisfeito. É algo muito peculiar, muito único, muito íntimo para cada um. Isso vai ressoar para cada um de um jeito, por se tratar de processos internos e propósito de alma. Cada um sabe do que está sendo falado. Para alguns aqui talvez esteja nesse dilema, se vocês devem se abster ou economizar, guardar, acumular, ou vocês devem se jogar em algumas outras experiências que pedem o contrário, né? Pedem a movimentação desses recursos financeiros, desse recurso material em seu benefício no mundo, né? Tipo, que promovam para você o fato de você estar no mundo, de você se permitir usufruir desse dinheiro, desse recurso financeiro, estando no mundo e se permitindo viver novas experiências, conhecer novas pessoas, novas culturas, novas formas de pensar, talvez aí tipo uma mudança ou viagem para conhecer novas cidades, novos países, pelo simples prazer da aventura. O tarot não está apontando aqui para um objetivo ou um propósito final específico. Ele convida você a se permitir ir em busca daquilo que você sente que te falta, e durante esse caminho, durante esse processo, é aí que você vai encontrar uma realização talvez que te falte, mas mais na busca do que no objetivo, no resultado em si. O fato de se colocar, a conhecer, a buscar, a caminhar, a se aventurar, isso por si só, essa energia de movimento, vai, vai movimentar esses recursos, esse dinheiro que está parado e gerando estagnação, gerando preocupação, gerando confusão, ansiedade, o que devo fazer, para onde devo ir, devo investir mais, acumular mais. Não. Se permita viver. Use o dinheiro para ser usado, é uma energia de movimento. Tem que estar sendo movimentado. Movimentar a sua energia através do dinheiro, você movimenta, você abençoa a vida de outras pessoas. Você interage com outras pessoas, literalmente energia. Você entra num fluxo aqui de movimento e expansão. Deixa eu pedir mais uma para clarear, clarificar. O que mais, tarô? O que mais, tarô? A carta do 10 de copas. 10 de copas. Essa carta fala de... é o ápice, né, do naipe de copas, número 10. Conquista, êxito, realização no sentido emocional, no sentido sentimental e no sentido de apreciar as coisas boas da vida. Isso desde as coisas mais simples do cotidiano, a presença de pessoas, para filhos, família, parentes, amigos,
Quando eu digo família, pode ser sim família de sangue, pode não ser, pode ser família de alma, família de consideração, mas o 10 de copas ele fala de uma contemplação do todo, de enxergar a beleza em tudo, em todos os lugares, tipo, nas coisas simples, nas coisas belas, nas coisas sofisticadas também, porém nas coisas do cotidiano. Então, resumindo aqui, esse é o convite do tarô, que nem tudo se resume a acúmulo de bens materiais, a dinheiro, a posse, a acúmulo. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes isso, é que é interpretado de uma forma extremista, né? Eu não concordo com a forma como isso geralmente é abordado, mas aquele ditado de que o dinheiro não traz felicidade, nesse aspecto, né, nesse contexto em que o tarot está falando, é exatamente sobre isso. De que não traz felicidade quando ele é o propósito final ou quando é o único e principal objetivo. Então, literalmente, é o que você vê por aí hoje em dia. Hoje em dia não, né? Desde que o mundo é mundo, é só você olhar para o lado e geralmente pessoas que têm esse tipo de comportamento estão presos nesse estado de espírito, não enxergam isso a tempo e elas tentam suprir essa dor, esse vazio, essa falta de propósito, essa confusão com mais dinheiro. Em vez de olhar para dentro de si e se permitir, né, entender de onde vem, como fazer, o que curar, o que realmente aquece o coração, a pessoa continua insistentemente alimentando a ideia de que quanto mais dinheiro tiver, quanto mais bens tiver, uma hora esse sentimento vai acabar ou vai passar e isso vira um ciclo vicioso, um ciclo repetitivo, porque você adquire mais, você acumula mais, e quanto mais você tem, mais você sente esse vazio, essa falta de propósito, e você se vê preso nisso, e tem muita gente que não se liberta disso nunca, não nessa existência pelo menos. Então o convite do tarô é exatamente a essa reflexão. Para enquanto dá tempo, perceba-se, escute-se, você já está sentindo isso, você talvez conheça alguém que está assim, talvez você precise ser o porta-voz, uma luz, né, tipo, na vida dessa pessoa. Saiba falar, lógico, né, porque geralmente pessoas que estão assim, nesse estado, você tem que saber falar. Ou pode ser você mesmo, ou pode ser que para que você lembre dessa leitura e não caia numa situação dessa, porque hoje em dia é muito comum é vendido por aí a felicidade atrelada totalmente ao acúmulo e ao excesso, e sabemos que não tem nada a ver. Se o dinheiro não for uma ferramenta de expansão, movimento e expressão daquilo que você tem dentro, ele não tem propósito. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então essa leitura vai servir para diversas pessoas, para diversos grupos, porque mesmo que não esteja passando por essa fase, é bom você ver, para você já ter uma ideia, né, do que se trata o dinheiro e de que nem sempre o acúmulo dele é benéfico, muito pelo contrário, na maioria das vezes é prejudicial. E melhor ainda para quem já está, né, se sentindo nesse cenário, esse é o conselho do tarô. Ah, entenda de uma vez por todas que a resposta não está em acumular mais, mas usar o que você já tem para manifestar aquilo que você realmente é, quem você verdadeiramente é e a interação com o mundo, com as pessoas, com a vida ao seu redor. Porque, mais um ditado clichê, né? Mas cabe aqui no contexto da leitura, daqui a gente não leva nada, tudo fica. Então só tem propósito, só tem real valor, principalmente para você, significado e sentido, se for usufruído enquanto você estiver aqui. Porque depois que você não tiver, vai ficar. Se você tiver descendentes, se você tiver testamento, se você tiver para quem deixar, talvez razoavelmente tenha até um significado, mas sabe-se lá o que vão fazer com o dinheiro que você acumulou e que você tanto se privou de viver por conta dele,
pode ser que acabe mais rápido do que você achou que acabaria, né? Então, não tem sentido. O convite do tarô é esse: acorda enquanto dá tempo, ressuscite em vida, porque você está hipnotizado, você está confuso, amortecido, adormecido, anestesiado, ahn, entorpecido por essa energia. Então, é tempo de você se refazer, se renovar, se restaurar. E sim, já que você teve a bênção e a forma de manifestar esse dinheiro, duplica, multiplica essa bênção. A energia poderosa e benéfica do dinheiro faz ser benéfica. Abençoe pessoas, abençoe situações, abençoe a si mesmo, movimentando essa energia, como qualquer outra energia, por melhor e mais benéfica que seja, principalmente se ela tiver em excesso, ela vai gerar desequilíbrio e não vai ser legal o resultado. Mas se você entender o que o tarô quis dizer, se você parar para pensar, parar para se conhecer, para refletir, dar ouvido para o que o seu coração pede, para o que a sua alma pede, não para o que o ego, para o que o status quo pede, as mídias sociais pedem, não, você. O que você pede, o que a sua alma pede, o que o seu coração verdadeiramente quer, vai buscar, vai se aventurar, vai movimentar, vai viver, vai experienciar. E nesse fato de você entrar nesse flow que o dinheiro parado vai proporcionar, né? A movimentação desse dinheiro vai proporcionar, você gera um efeito dominó no mundo de uma forma positiva, né? Porque você está movimentando algo que era uma conquista sua, é uma conquista sua, é para ser assim, tipo, e você vai dar propósito, vai movimentar, vai abençoar, vai estar sendo abençoado e você vai encontrar o seu real propósito. E aí sim você vai entender o real propósito de você ter tanto e não saber o que fazer, ou de ter perdido tanto tempo acumulando tanto, porque você só tem sentido se ele souber ser usado, se ele souber ser expresso, se ele souber, se for para abençoar a si mesmo e aos outros. Então existe N possibilidades aí dessas buscas, dessas aventuras, desse se colocar no mundo, junto com esse poder aquisitivo que você tem, com essa estabilidade, com esse dinheiro guardado, seja lá como for isso, né? Existem N formas disso, de ilustrar isso, N cenários em que isso pode estar acontecendo. Então, é isso. Solte, movimente, se permita viver, se permita ser feliz, se permita se redescobrir e a vida pode te surpreender de uma forma que você nunca imaginou, em lugares e situações, em ocasiões que você jamais imaginou, enquanto você estava pensando somente em poder, em aquisição, em status, no dinheiro pelo dinheiro, mais uma vez, como eu falei. Bom, a leitura ficou clara, eu espero ter ajudado, ter sido contribuição. Desejo boa sorte aí para vocês, desejo que você entre nesse flow que o tarô convidou você a refletir e desejo melhor aí na vida de vocês. Se vocês chegaram aqui até o final, eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e obrigado pela presença, até a próxima leitura.